Olá, turma do terceiro ano, tudo bem? Preparados para mais conhecimento, para mais uma aula de matemática? Então, durante toda essa semana nós aprendemos bastante, não é isso? E hoje não será diferente. Durante toda a semana nós falamos sobre os números, resolvemos atividades e hoje também nós vamos relembrar o que nós vimos e vamos resolver mais atividades, tá certo? Porque matemática a gente aprende o quê? Praticando. Eu sou a professora Cíntia Cavalcante e convido você a ficar comigo até o final dessa aula. E o que é que nós vamos aprender hoje? Olha só. Hoje nós vamos aprender sobre os números, a resolução dos números decimais, tá certo? Como nós já vimos fazendo, e vamos resolver mais atividades, vamos ver o que nós vimos durante toda a semana. Antes de iniciar, você vai fazer o quê? Pegar todo o seu material necessário. Por quê? Para não precisar sair da frente da telinha, não perder nenhum numerozinho, tá bom? Não perder nenhum detalhe da nossa aula, tá ok? Eu vou dar um tempinho para você pegar todo esse material e volto já já. Então vamos lá, já deu tempo de pegar todo o material necessário, vamos dar início à nossa aula. Olha só, durante toda essa semana nós vimos sobre os algarismos, não é isso? Que nós utilizamos esses algarismos para formar quaisquer número que imaginarmos, qualquer número, tá? Esses números eles são divididos por ordens e classes. Então, nós aprendemos que eles são divididos por ordens e classes. E cada classe contém 3 ordens, não é isso? A cada 3 ordens, nós formamos uma classe. Então, as 3 primeiras, uma classe, depois mais 3, outra classe, segunda classe, e assim nós vamos, não é isso? Classe das unidades simples, dos milhões, dos bilhões, dos trilhões, tá ok? Mas nós estudamos até o quê? Até a 4ª ordem, que são quantas classes? São 2 classes, até a unidade de milhar, tá bom? Nós chegamos na classe dos milhares, mas nós estudamos somente até a 4ª ordem, somente até a unidade de milhar, tá bom? Então, calma aí que depois nós vamos aprender após isso, tá certo? Mas nós ficamos até a unidade de milhar. Então, o sistema de numeração decimal é o sistema numérico utilizado atualmente em todo o mundo. Ele recebe esse nome porque trabalha com grupos de 10 em 10. Então, nós vimos, né? Nós vimos os cubinhos, vimos as barrinhas, que são 10, uma dezena, vimos as plaquinhas, que são 10 dezenas em uma plaquinha só, que formam quantas unidades? 100 unidades. E como nós estudamos até a unidade de milhar, até a 4ª ordem, né? Isso nós vimos o cubo, que o cubo são o quê? São 100 plaquinhas daquelas juntinhas e formaram um cubo, certo? 100 plaquinhas, que cada plaquinha tem quantas unidades? 100 unidades, tá ok? Que quando formam o cubo são 1000 unidades, tá certo? Então, vimos que a unidade forma uma, não é isso? Somente um. Temos as dezenas, que são 10 unidades que formam uma dezena, tá? E 3 dezenas são quantas unidades? São 30 unidades.
E 50 unidades são quantas dezenas? São 5 dezenas, tá? Nós já estudamos bastante, vimos bastante exemplos sobre isso, tá bom? Então, não tem como ter erro de jeito nenhum, tá certo? 10 dezenas, uma centena, não é mesmo? Então, tudo isso nós vimos durante toda essa semana. Vimos também que as ordens estão agrupadas em classes. Isso mesmo, como eu falei com vocês, olha só, a cada 3 ordens tem uma classe. Então, vocês podem verificar, tá certo? Então, nós temos a classe das unidades simples, não é isso? Ela tem quantas ordens? Ó, 3 ordens, tá? A classe das unidades de milhar, ó, mais 3 ordens, certo? Então, ó, primeira classe, segunda classe. Tem a classe dos milhões, então verifique que a classe dos milhões tem quantas ordens? 3. Classe dos bilhões, 3 ordens. E classe dos trilhões, 3 ordens. Então, não tem como errar, tá? Então, se for um número que abranger todo esse quadro de valor, ele tem quantas ordens? Se tiver um número aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Quantas ordens? Não, quantas classes? Ele tem 5 classes, tá bom? Se for um número que preencher, ah, professora, então só tem que preencher 5 números. Não, verifiquem que cada ordem tem são 3 números, certo? Então, mas vamos esquecer, vamos ficar só até a quarta ordem, só até a unidade de milhar, que é onde a gente vai estudar, somente até aqui, tá? Tá bom? Daqui pra cá, nós vamos estudar depois, tá bom? Então, vamos lá. Nós vimos também, durante toda essa semana, o quadro numérico. Quando nós vimos o quadro numérico, nós entramos na aula anterior, não é isso? Que esse quadro numérico, ele quer o quê? Ele é uma sequência de números, não é isso? Verifique que tem os números que estão na linha e nas ordens e nas colunas, como eu coloquei aqui. Esse quadro numérico, ele vai até o 99. No 99 acaba os números? Não, não acaba. Por quê? Porque os números, eles são infinitos, não é isso? Através desses primeiros números que estão nessa linha, esses 10 números, esses 10 algarismos aqui, ó, que nós estudamos, tá? Através desses 10 algarismos, nós formamos todos esses outros números que estão abaixo e muito mais, tá bom? Então, antecessor e sucessor. Então, antecessor já está dizendo antes, que vem antes de um número. Sucessor é o que vem depois, tá? Não tem como errar, não tem como esquecer, já deu para aprender, tá bom? Então, antecessor vem antes e sucessor vem depois, certo? Então, vamos aprender praticando, porque nada melhor do que a gente praticar matemática para aprender, não é isso? Então, olha só, aqui nós temos umas sequências de números. Nós fizemos o que com esses números? Antecessor e sucessor. É isso que vocês vão fazer, tá certo? E eu volto já já só para a gente fazer a correção, tá bom? Nós vamos só resolver atividades, tá ok?
Então, vamos lá, vamos ver qual é o sucessor e qual é o antecessor desses números. Então, qual o primeiro número que nós temos? Olha só, nós temos aqui o número 42, certo? Qual o antecessor? O antecessor que vem o quê? Antes do número 42. E o sucessor que vem depois, não é isso? Então, vamos lá só fazer a correção. 41, 42 e 43, não é isso? Nós temos o número 56. Então, vem 55, 56 e 57. Não é isso? 55, 54, 55 e 56. Qual o antecessor de 44? É 43. Qual o sucessor? 45, tá? Então, quando perguntar assim, você já sabe, tá? Qual o antecessor de 58? O antecessor é o que vem antes, então é 57. Qual é o sucessor? O sucessor é o que vem depois, então é 59. Tá bom? Então, só saber a sequência dos numerais. Qual o antecessor de 53? 52. E o sucessor? 54, tá bom? Qual o antecessor de 46? 45. E o sucessor? 47, tá bom? Então, façam a correção, tirem print, tirem fotos, tá bom? Para vocês corrigirem, para vocês treinarem, para vocês praticarem, tá bom? E aprender muito mais, porque matemática a gente só aprende praticando, pode ter certeza, tá? Vamos lá para a próxima questão? Olha só. Continue com antecessor e sucessor com os números escritos. Então, agora vocês vão escrever por extenso o número, tá bom? Primeiramente, nós temos, olha só, nós queremos saber qual o antecessor do 23. Eu vou colocar só o número? Não, eu vou escrever, porque já está bem explícito, bem aqui na questão, tá? Que ele quer com números escritos, tá bom? É o número por extenso, tá certo? Então, o antecessor de 23 é 22. E o sucessor de 23 é 24, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês continuarem a responder essa atividade. Então, vamos lá, continuar. Olha só, nós temos o quê? Nós temos o número 40, não é isso? Ele quer saber qual o antecessor do número 40, para escrever por extenso. Antecessor do número 40, qual é? 39. Então, 39, 40 e o sucessor? 41, tá certo? 59, qual o antecessor de 59? O antecessor de 59 é 58. E o sucessor que vem depois do 59, qual é? O 60, tá certo? Então, esses são os antecessores e sucessores, tá ok? Por extenso, tá certo? Tem que prestar bem atenção quando a questão estiver pedindo, tá? Então, tirem foto, façam print, façam a correção, treinem com outros numerais, tá bom? Aqui nós temos as classes das unidades e dos milhares. Faça a leitura dos números ao lado. Então, vejam só. Nós temos os números que vocês verem, 6 unidades, 5 dezenas e 1 centena. Vocês podem fazer daquele jeitinho que nós aprendemos. Pode fazer a decomposição dele, tá bom? Para depois fazer a leitura, tá certo? Então, vou dar um tempinho para você fazer a leitura desses dois números. Tá ok? Escrevam por extenso.
Então, vamos lá? Olha só. Primeiramente, nós vamos ver qual o número que está na unidade, na dezena e na centena, para a gente fazer a decomposição e a leitura, não é mesmo? Então, vamos lá, olha só. Quantas unidades? Uma. Se tem ou quantas centenas? Uma centena. Uma centena vale quanto? Vale 100. Quantas dezenas? São 5. Cada dezena vale 10, não é isso? Então, nós temos 10, 20, 30, 40 e 50, certo? E as unidades vale 6. Cada unidade vale 1, então 6, nós temos 6 unidades, não é isso? Então, fica muito fácil de fazer essa leitura. Qual que é? 156, tá certo? Então, não tem erro. 156. Está aí a composição do número. Ele é 156, tá bom? Esse outro número, ele inicia pela unidade da direita para a esquerda, mas nós vamos decompor ele já a partir da unidade de milhar, tá certo? Então, ele tem quantas unidades de milhar? Somente uma. Quanto que vale uma unidade de milhar? Vale 1000, não é isso? Olha só, 1000. Quantas centenas ele tem? Ele tem 6 centenas. Cada centena são quantas unidades? 100. Se ele tem 6, ele vale o quê? 600. Se ele tem 6, ó, 100, 200, 300, 400, 500 e 600, não é isso? Quantas dezenas? 4. Cada dezena vale 10. Então, ó, 10, 20, 30, 40. E quantas unidades? 2, não é isso? Então, qual é esse número? 1642, tá bom? Fazer a leitura 1642, tá ok? Vamos lá para a próxima. Olha só, aqui nós temos o ábaco, é isso? Nós vimos também durante toda a semana com o ábaco, que cada argola corresponde às unidades, a cada número da posição, é isso? Nós temos o ábaco com unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, vejam só, nesse primeiro ábaco, ele tem o quê? Ele tem, na unidade, ele tem alguma argola? Não, ele não tem argola nenhuma, tá? Então, o número dele é o quê? 0. Nessa daqui, ele tem quantas argolas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele está na casa das dezenas, não é isso? Então, ó, ele tem 5 argolas. Ele vale quanto? 50. Por que 50? Porque ele está na unidade das dezenas, tá bom? Nas centenas, ele tem quantas argolas? Olha só. Na centena, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4. Cada centena vale quantas unidades cada um? 100. Se ele tem 4, ele quanto é? 400. Não é isso? E na unidade de milhar, ele tem quantas argolas? Somente uma. Cada unidade de milhar corresponde a quantas unidades? A 1000. Não é isso? Então, para decompor, está muito fácil. Olha só, 0, 5, 4 e 1. Então, olha só, após a gente fazer, tá com dificuldade, faz a decomposição como eu já expliquei para vocês, tá certo? Olha só, como a gente fez aqui, ó, 1450. Tá vendo como é bem fácil? 1450. E assim vocês vão dar continuidade e eu volto já já pra gente fazer a correção, tá bom? Então, vamos lá para a correção de mais uma atividade? Olha só, eu vou decompor mais uma vez com vocês, tá bom? Então, nesse segundo ábaco, nós temos quantos aqui, ó? Nós temos
uma unidade, não é isso? Unidade. Agora nós vamos para a dezena. Nós temos quantas dezenas? Ó, 1, 2, 3, 4. Cada uma não vale 10, então nós temos o quê? 40, não é isso? Quantas centenas? Na casa das centenas, cada um vale quanto? 100, não é isso? Então vamos contar logo com 100, ó, 100, 200, 300, 400 e 500, tá? Então, ó, 500. Na casa da unidade de milhar, cada um vale quanto? Vale 1000. Então, vamos contar logo como 2000, como 1000. Olha só, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Então, tá bem fácil, certo? Vocês colocam cada número com o número de argolas e para a gente ler, para fazer a leitura desse número, tá muito fácil, ó. 5.541, certo? Então, ó, coloca só o número aqui embaixo, tá certo? Então, 5.541. É assim que a gente faz a leitura dos números, tá bom? Nessa outra, olha só. 4 unidades, 5 dezenas, 1 centena. Tem unidade de milhar? Não tem. Preciso colocar o zero? Não, porque não tem. Eu só vou colocar se estiver entre os números que tem, tá bom? Que estão entre alguns números que estiver faltando, tá certo? Olha só como esse outro. Nesse outro ábaco, ele na unidade, ele não tem nenhum número, mas após ele, da direita para a esquerda, não tem outros números, então eu tenho que colocar, tá bom? Então ele tem 0. Quantas dezenas? 4. Quantas centenas? 5. E quantas unidades de milhar? 1, tá bom? Então, 1540. Tá certinho? Então, faça a correção, tirem um print, tá ok? Vamos lá para a próxima. Olha só, aqui nós temos o quadro, valor de lugar, né? Nós temos cada número. Então, nessa letra A, ele tem quantas unidades? Olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tem mais algum número? Não, ele só tem 9 unidades. Então, só tem 9 unidades. Então, qual é o número? Esse número? 9. Pronto, ele não tem nem dezena, nem centena, ele simplesmente é o número 9, certo? Vamos para a letra B. Olha só, nós temos um outro número na letra B. Da direita para a esquerda, ele tem quantas unidades? Vamos lá. Ele tem 7 unidades, não é isso? Então, aqui está, 7 unidades. Quantas dezenas? Cada dezena vale 10. Então, ele tem, ó, 2, 3, 4, 5 dezenas. Quantas centenas? Então, ele tem 3 centenas, não é isso? Cada placa são 100, centenas cada 100. E quantas unidades de milhar? Ó, somente uma, não é isso? E para eu fazer a leitura desse número, ele pediu só para a gente representar. E para eu fazer a leitura desse número, quantas unidades de milhar tem aqui, gente? Ó, 1000, não é isso? Quantas centenas? Ó, 100, 200 e 300. Então, ele tem 300 aqui. Quantas dezenas? Ele tem quantas plaquinhas aqui, quantos cubinhos? Barrinhas, né? Ele tem 5 barrinhas, então cada um vale 10. 10, 20, 30, 40 e 50. Não é isso? Quantos cubinhos? Tem quantos? Ó, 7. Não é mesmo? E como é que a gente faz a leitura desse número? É a coisa mais fácil do mundo depois que faz isso daqui, ó. Leitura. 1357. Vendo como é fácil? Se tem dificuldade, faz a decomposição, que fica bem fácil, tá bom? Então, vamos lá para o próximo número. Olha só, nós temos esse próximo número e vamos fazer a decomposição dele com o material dourado, tá? Então, 3 unidades. Quantas dezenas? 4 dezenas, não é isso? 1 centena. Tem mais para a unidade de milhar? Não, acabou aí, ele só tem 3 ordens, tá? E só tem uma classe, então ele só tem unidade, dezena e centena. Que número é esse? 100, olha só, 1 centena, 143. Pronto, somente isso, tá bom? Vamos para o próximo número. Ele tem quantas unidades? 1, não é isso? Quantas dezenas? 2.
Quantas centenas, ó? 5 centenas. Então, 5 centenas já são 500, né? Quantas unidades de milhar? 3, não é isso? Vamos fazer a leitura desse número. Olha só, se ele tem 3 unidades de milhar, então ele tem o quê? Se cada um vale 1000, ele tem o quê? 3.000, não é isso? Se ele tem 5 centenas, ele tem o quê? 500, né? Se ele tem 2 dezenas, ele tem o quê? 20, cada um vale 10. Se ele tem uma unidade, ele tem 1. E como é que faz a leitura, gente? É muito fácil, ó. 3.521. Tá vendo como é bem fácil? Então, tire a fotinha, faça um print, tá? Ok? Vamos lá para a próxima. Aqui nós temos o ábaco, certo? Neste ábaco, nos está pedindo para marcar a resposta correta. Então, olha só. Na resposta correta, nós temos quantas nas unidades de milhar? Verifiquem, ó. Nós temos 7, não é isso? Se nós temos 7, qual que é correto? Ou é A ou é B, tá? Ou é A ou é C. A letra B já está eliminada. Quantas dezenas? Uma dezena. Então, pronto. Tem algum outro número que tem uma dezena? Não tem. Então, já está falando que a letra correta é a letra C, tá certo? Trabalhando por eliminação é bem mais prático, tá bom? Então, muito obrigada a você que esteve comigo durante toda essa semana. Pratiquem, tá bom? Porque matemática a gente aprende praticando. E até a próxima!